mais do que abundante. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo, porque eu já andei quanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí, diga, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem está preparado aí para a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 3. Do verso 1 ao 5. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Êxodo 3, verso 1 ao 5. Outro como tu, não há outro como Jesus. Bem grave. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Todos encontraram? Diga amém. Moisés apacentava o seu rebanho, o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, que depois ficou conhecido como o Monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, ele apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Perceba nessa leitura que esse anjo do Senhor é com A maiúsculo. Isso significa que foi o próprio Deus. Quando a Bíblia fala de outros anjos, Miguel, por exemplo, aparece com A minúsculo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Você pode repetir isso comigo? Vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime
tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Pai da eternidade, príncipe da paz, não há outro como tu. Nenhum sentimento nosso nessa noite pode expressar o tamanho do amor, da gratidão, da dependência que nós temos de ti. Pai, teu Espírito nos trouxe até aqui hoje, e eu te peço, fala aos nossos corações. O culto, a palavra liberada nos louvores, é em gratidão a ti. Tudo aqui é para ti, e tu não tens nenhuma obrigação de falar conosco. Somos pó e cinza, mas tu nos chama de filhos, filhas, e como teus filhos nós dependemos de ti. O pão que nos alimenta, a água que bebemos, o ar que respiramos, vem da tua voz. Fala conosco, Pai, na medida que queres, do jeito que queres. Toma cativas as nossas mentes para a tua palavra. Que nenhum empecilho, nenhum peso extra, nenhuma distração tire a profundidade e a intensidade que tu reservou para nós na noite de hoje. Em o nome de Jesus. Você pode sentar. Você é escolhido. Jesus te use poderosamente. Obrigado. Acolhi. Nós viajamos. E eu faço de tudo para que ninguém saiba até que eu esteja no lugar que a gente vai, sabe? Por quê? Para ninguém ficar triste. Ficar achando que a igreja está desprovida. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha. O nome que a gente carrega ali na porta, e aqui dentro, e nos nossos corações, é o nome de Jesus. Um dia, ou eu vou ser jubilado, e almejo por isso. Quem não sabe o que é jubilado é quando você está tão velho que você precisa ser carregado pelos outros. Ou Jesus vai me levar para Ele. E eu tenho certeza que não vai ficar um para tomar conta, não. Deus está levantando dezenas, centenas, milhares. E essa dependência de Deus me faz crer que, sim, eu tenho uma porção de coisas para dar conta. Mas não sou eu que vou dar conta só. Deus levanta pessoas para que a vontade dele seja feita, e nós somos gratos por isso. E a gente passou uns dias fora, e quando eu voltei, tinha uma documentação da igreja que eu precisava resolver no cartório. Eu não sei, existem tantas formas de Deus falar comigo, conosco, né? E muitas vezes Deus fala comigo em sonhos. Eu já tive sonhos que mudaram o meu caráter. Eu não podia sonhar com o que eu sonhei e acordar da mesma forma. Eu tive um sonho com uma pessoa, duas pessoas. Uns dias antes. E eu procurei o contato dessa pessoa no meu celular e não encontrei. Isso eu queria dizer. Eu não encontrei e fiquei, disse, eu vou falar com essa pessoa pelo Instagram para dizer a ela que eu sonhei com ela. Mas aí acabou que a gente viajou e lá na viagem estava difícil de sinal. Eu disse, não é aqui então. E quando eu voltei, quinta-feira pela manhã, eu acho, eu fui levar o documento no cartório. Aí eu parei meu carro no estacionamento, que é um pouco antes do cartório, era de Paulista, e saí andando com o documento na mão. E tem coisas que eu já fiz outras vezes, e essas coisas duram
meia hora, 1 hora. Coisa de cartório requer tempo, né? E eu só sei que eu cheguei lá e tinha um aluno meu, graças a Deus. E eu peguei a minha senhazinha e daqui a pouco ele fez assim ali. Aí eu fui e a moça me atendeu hiper mega rápido. Coisa boa é ter aluno nos lugares certos, né? Ex-alunos. Eu só não quero ter aluno no Morada da Paz. Lá não. Maternidade é lugar bom para ter aluno, né? Né, Patrick? E 5 minutos resolveu o problema. E eu saí admirado com o envelope na mão, vazio, né? Dizendo, glória a Deus, hoje foi, né? Foi demais. E quando eu saí do cartório, me veio no coração esse sonho e me veio essas pessoas. Uma pessoa específica. E eu comecei a andar e pensando comigo mesmo. Como é que eu faço para ir até essa pessoa? Eu não sei nem onde ela está trabalhando agora. Eu preciso dizer isso a ela. E eu saí. E dei alguns passos. E do cartório para o estacionamento tem uma unidade da CELP assim. E quando eu passei na unidade da CELP, me veio histórias que eu já passei com essa pessoa. Lutas que a gente já enfrentou juntos, sabe? No passado, em outra igreja. E eu vou para o estacionamento e eu tenho um astigmatismo grau 3. Aqui na igreja, normalmente, as pessoas dizem, eu fui para o culto, o senhor nem me viu. Disse, olha, eu só vejo até a segunda linha aqui, ó, no máximo, terceira, e olhe lá. Aqui mesmo eu estou vendo até, não sei, atrás de Vive, eu não sei mais quem está. E o sol estava brilhante, e eu fui, quando eu dobrei, candeadíssimo, eu olhei para o carro, alguém me pega pelo braço. E eu olho para a pessoa, e era a pessoa que eu estava pensando 5 passos antes. E eu olhei para ele, ele me abraçou, e eu abracei ele, eu digo, se creia em Deus, que os últimos 5 passos que eu dei foi pensando em você. E ele na hora fez, eu creio, uma voz grave. Eu fiz, creia, quero que Deus me leve agora, os últimos 5 passos que eu dei foi pensando em você. E tinha outras pessoas na hora, eu não disse o que eu queria dizer ali, mas eu peguei o contato dele, só que se você chegar em casa à noite, eu mando uma mensagem para você. Manda uma mensagem para mim, eu mando para você. Ele mandou uma mensagem para mim, e eu disse a ele o que eu tinha para dizer, o que eu tinha sonhado com ele. E nós celebramos ao Senhor, tinha algo para a vida dele, tinha algo para a minha vida também do que foi dito. Isso foi quarta-feira, quinta, não lembro. Sexta-feira, problema do ar-condicionado e tanta coisa que aconteceu. E eu comecei a, mais uma vez, lembrar que não é o lugar. É a presença que define o lugar. E o tema da palavra de hoje é esse. Tem uma fotinha para botar aí. O lugar é definido pela presença. Havia um lugar na Bíblia, nos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamado de Gólgota, que quer dizer basicamente lugar de morte ou Monte da Caveira. E aquele lugar era chamado assim. Algumas pessoas acham que é porque a pedra tinha forma de caveira, também. Mas o principal motivo porque ali era chamado de Gólgota é porque ali era um lugar de sacrifício dos malfeitores. Então, eu imagino que todas as vezes que alguém passava ali, né? O pai com o filho, a esposa, ou algum viajante, perguntava, por que o nome daquele lugar ali é Gólgota? Aí chamava-se a atenção para a imagem que a pedra parecia, mas em especial pelo que acontecia ali. O que se dizia? Ali é o lugar de morte, lugar da caveira, lugar em que malfeitores são mortos. Um belo dia, possivelmente numa quinta-feira, outro dia a gente fala sobre isso. Um homem
de mais ou menos 33 anos. Carregando uma cruz. Sendo ferido por quem vinha atrás dele, na frente dele. Rodeado por uma multidão, onde 2 ou 3 choravam. E a maior parte falava palavras de condenação, de julgamento. Até achando pouco o que ele estava passando. Aquele rapaz, aquele jovem, sobe aquela montanha. E ali em cima ele é crucificado. Cravo aqui, nos pés. Diferente de muitos, sobre a cabeça dele botaram uma coroa de espinhos. E como a cidade era pequena, né? Comparada com as nossas cidades de hoje, todos que ali estavam sabiam que o julgamento daquele rapaz tinha sido porque ele era um falso profeta, porque ele blasfemou contra a Torá, segundo os anciãos, os sacerdotes, os mestres na lei, os fariseus. E no monte chamado lugar de morte, aquele homem de 33 anos entrega também a sua vida. Só que ele transforma o lugar de morte no lugar que jorrou vida sobre quem ali estava. Sobre aquele continente, sobre o nosso continente, sobre cada geração que foi sucedendo uma a outra, e chegou até nós. Porque aquele lugar chamado de lugar de morte, hoje é conhecido como o lugar em que nós recebemos vida e vida em abundância. Porque a presença, ela define o lugar. Não tem a ver com a cor da parede. É preto aqui. Não tem a ver com a quantidade de lâmpadas que vão brilhar ou não. Tem a ver com a presença. Tem a ver com aquele que está presente. Moisés, ele viveu cerca de 120 anos. E Deus, ele trabalhou na vida de Moisés em etapas quase que bem definidas de tempo. 40 anos Moisés passou no Egito, aprendendo matemática, física, engenharia, diplomacia. Moisés aprendeu a ser um príncipe no Egito. Comia comida de príncipe, aprendia na escola dos príncipes, tinha autoridade de príncipe. Quando passava na rua, alguém dizia: ali vai o príncipe. Baixava a cabeça para ele. Ele não era qualquer um. Ele era o grande Moshe, o grande Moisés. 40 anos ele passa nessa perspectiva de aprendizado. Com 40 anos, ele presencia a morte de um hebreu e teve que, devido ao posicionamento dele, ele teve que fugir de lá. Não foi a morte do soldado que ele matou. Não foi isso. Foi o posicionamento. Porque ele fazia parte de algo que aparentemente estava inclusive sob controle. Mas ele entendeu naquele momento que o que Deus tinha para ele fugia daquele controle. Quem aqui está fora de controle? Faz tempo. Eu estou. Deixa eu perguntar de novo, talvez você não tenha entendido o que eu tinha dito. Não é do controle de Deus, não, é do seu controle. Quem é que está fora do seu controle aí? Você tem ideia, eu sou engenheiro.
Eu nunca consertei uma máquina. Quando eu me formei, eu disse: o Brasil ganhou engenheiro. Jesus disse: mas eu te fiz para ser professor. Eu disse: misericórdia. Glória a Deus por isso. Porque não está no meu controle. Eu sei o que eu posso fazer. Mas o que Deus vai fazer com o que eu posso fazer está na mão dele. Você entende isso? Amém. 40 anos sendo príncipe, ele teve que fugir, porque ele matou o soldado. Agora ele vai para onde? Para o pior lugar, um dos piores lugares dessa terra. Ele vai para o deserto. E durante mais 40 anos, agora ele aprende a ser o que no deserto? Pastor. E não é pastor de pessoas, não. Ele foi tomar conta realmente de ovelhas. E só para quem criou bode, eu já criei, é que sabe como o tal do bode é complicado. Bode come coisa que não devia. Bode se joga onde não devia. É um bicho que não tem nenhuma arma, a não ser um chifre dobrado e é todo valente. Pense num bicho complicado. Até o dono dele, às vezes, leva umas cabeçadas, se tiver cuidado. 40 anos tomando conta de ovelhas. E quem toma conta de ovelhas precisa andar com armas para isso. Uma vara e um cajado. A vara para corrigir a ovelha. Se quer ser pastor, tem que aprender que vara faz parte do pastoreio. E o cajado? O cajado não é para a ovelha, o cajado é para defender a ovelha. O cajado tem a ver com, vem o urso, o cajado é grande, ele mata o urso. Vem o lobo, o cajado assusta. Tem muitos animais, inclusive, que se você baixinho, né? E o judeu não é uma galera muito alta, não. Tem animais, a hiena, por exemplo, se você for maior que ela, tem até um filme que eu lembrei agora, que a galera bota um pedaço de poste na cabeça para ficar maior que a hiena. Tem a ver, o cajado tem que ser grande, para poder assustar, afugentar os animais. Um filme do tempo de Alexandre. Esse filme preto e branco, bom. Aqui na Alexandre é desse tempo. Tempo do CPF de 3 dígitos, né? Tempo da lâmpada ligada assim, ó. Quem é que sabe o que é uma lâmpada ligada assim? Vocês estão precisando tomar a 4ª vacina já. Assim, gente. Você não sabe o que é isso, Vivian? Uma lâmpada ligada assim? Tem certeza? Você não é tão novinho assim, não. Vara para corrigir a ovelha, cajado para defender a ovelha. Imagino o príncipe Moisés fedendo a ovelha. Você, quando começa a lidar com esses animais, você não sente mais fedor, você sente cheiro. Às vezes a gente passa por algum lugar, aí Lucas, é fedido, né, pai? De verdade, eu quero assumir isso. Eu acho cheiroso. Porque lembra a minha infância, sabe? Não fede, não. É de verdade. Esse era o cheiro de Moisés agora. Porque 40 anos é tempo demais. Eu vou completar 40 anos esse ano e é tempo, viu? Eu já vi um bocado de coisa, eu acho. 40 anos, tendo que saber onde é que a água estava, porque se ele levasse as ovelhas para longe demais, era possível que uma ovelha desesperada por sede se perdesse. Então ele tinha que saber onde parar para a ovelha beber água. Ele tinha que saber onde ir para as ovelhas comerem. Ele tinha que às vezes ir para certos lugares e quando o pasto era escasso, levava para mais longe. E para que aquela ovelha pudesse se alimentar, ele muitas vezes tinha que dormir na rua. Ele procurava cavernas, colocava as ovelhas dentro e ele ficava onde? Você sabe onde é que o pastor se abriga na caverna? Não? Na porta. Bota todas as ovelhas para dentro e ele fica na porta. Segurando o quê? Deixa eu ver se você está prestando atenção. Segurando o quê? E a vara.
Porque a vara é para dizer a ovelha, não saia. E o cajado? É para dizer o urso, não entre. Você entende isso? Você entende que você é esse filtro da sua casa, né? Tem pessoas que você não pode deixar sair, e são seus. Como é que você vai deixar sair quem o Senhor te deu? Como é que você vai deixar ir embora quem o Senhor colocou sob o teu cuidado? Para manter essas pessoas tem que usar o quê? A vara. Agora tem coisa também que você não pode deixar entrar. Tem que estar cajado na mão. Aqui você não entra. Cajado está pronto aqui. Vem! Ficar na porta da caverna. 40 anos assim. No final desses 40 anos, Êxodo capítulo 3. Eu começo a palavra agora. Você está apressado hoje? Segure sua onda aí. No capítulo 3, versículo 1, Moisés, com 80 anos, apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Porque possivelmente do lado leste estava escasso de comida. Ao norte tinha algum perigo. Ao sul talvez estivesse escasso. Então ele procurou um lugar. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse nome Horebe é depois. A Bíblia coloca o nome Horebe agora, mas esse nome foi recebido depois. Era apenas um monte. Era apenas mais um lugar. Era apenas um lugar de passagem para quem foi levar a ovelha para comer. Verso 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. O que foi que Moisés viu? Foi um anjo, foi? Leia para ver se Moisés encontrou um anjo. Lógico que não. Moisés apenas viu uma sarça, uma planta baixa, que a uma certa distância ele percebia que estava em chamas. E isso era comum num lugar seco, no final de uma tarde, algo que passou o dia todo sendo aquecido, inflamar, pegar fogo. Só que era estranho porque ele olhava para a sarça, então a sarça tinha que ser um certo tamanho, tinha que ser visível, tinha que ter tamanho suficiente para ser visto. E eu já paro aqui para te dizer algo. Quando você imagina a casa do Senhor, você imagina que tamanho? Eu imagino do tamanho suficiente para que ela seja vista. Porque nós somos a sarça de 2023. Não, mas eu gosto de igreja assim, bem escondidinha, bem... Eita, então Deus errou. A sarça era para ser só um graveto pegando fogo. Um pezinho de tiririca. Ela tinha tamanho suficiente para que quem visse? Moisés. E a sarça estava lá pegando fogo. E ele olhou e disse: eu já vi sarça queimando. Mas sarça pegando fogo e sem ser consumida é a primeira vez. Eu vou até lá. Verso 3. Então disse consigo mesmo: vou para onde? Até lá. Ele não viu um anjo. Ele viu algo sobrenatural. Eu não sei o que é que te trouxe até aqui. Foi Deus. Mas eu não sei como você viu Deus. Como Deus se apresentou para você. Como Ele chamou a sua atenção. Moisés, com o coração vulnerável pela curiosidade. Para Moisés não era um mover espiritual.
Para Moisés era um mover humano, físico. A curiosidade dele foi a curiosidade de alguém que no Egito tinha aprendido de física, de química, de matemática. Alguém que olhava para a ciência e dizia: eu sei alguma coisa sobre ciência. E no meu conhecimento isso aí não é possível. Porque Deus se apresenta para nós como Pai. E o Pai sabe o que chama a atenção do seu filho. Eu lembro quando meu filho era pequeno, o tipo de brinquedo que eu dava a ele. Que na hora era o melhor brinquedo do mundo. Meia hora depois não era mais nada. Não é assim? Deus se apresenta para um homem que tinha algum conhecimento sobre isso. Continua aí o verso. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus. Não é estranho esse texto? Quando o Senhor viu, e será que existe algum lugar que a gente pode se afastar da visão de Deus? O salmista Davi disse que se ele descer às profundezas, ali ele também estará. E como é que o Senhor viu? O original desse texto diz assim: quando Moisés obedeceu ao chamado. Você entende a profundidade disso? Vamos de novo. Quando Moisés fez o quê? Diga comigo: obedeceu ao chamado. Porque existe uma diferença entre ser chamado e perceber o chamado. Puxe, por favor, aquele cano ali, meu filho. Puxe ele da parede, por favor. Bota ele para baixo. Isso é obedecer o chamado. Vamos lá. Água, 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 água. Isso aí. Glória. Resolvido. Quando Moisés obedeceu o chamado, o que aconteceu? Deus chamou o nome dele. Você não entendeu, né? Você estava preocupado com o cano ali, não foi? Eu vou dizer de novo. Quando Moisés obedeceu o chamado de Deus, o que Deus fez? Chamou o nome dele. Eu vou dizer a terceira vez, porque talvez na terceira vez a graça se manifeste. O camarada estava lá, tomando conta das ovelhas, fazendo o que para ele era comum, que já faziam 40 anos que ele tinha perdido toda a dignidade da posição, que ele tinha nascido como príncipe, como capitão, como alguém que no Egito ele era quase um semideus. Sujo, fedido, vara, cajado, roupa de pastor. Ele vê uma sarça ardendo. Aí ele diz: eu vou até lá. Quando ele começa a se aproximar, quando ele obedece ao chamado, Deus fala com ele e diz: Moisés, porque quem quer ter intimidade com Deus, ouve o chamado e se aproxima de Deus. Porque Deus já te conhece, mas Ele quer se dar a conhecer a você. E a primeira palavra que Ele diz é o nome, dizendo: eu conheço você. Vamos fazer um teste aqui. Cada um vai dizer seu nome. No 3. No 3 você vai dizer o seu nome. Vamos ensaiar. 1, 2, 3. Leandro. Vamos lá. 1, 2, 3. Leandro. Eu ouvi meu nome porque eu disse. Talvez você tenha ouvido o nome da pessoa que está do seu lado, porque você talvez tenha ouvido. Agora, todo silêncio agora, eu vou dizer o nome de uma pessoa.
Marcos. Eu não sei se tem algum Marcos hoje aqui? Tem um ali. Que coisa mais aleatória, né? Dizer o nome de uma pessoa no meio de 300. Naquele tempo tinha aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas na terra. Deus faz assim com Moisés. Moisés, imagina hoje. Imagina agora. Você pensa que você está sozinho na sua caminhada? O vento que bate em você, bate em Jesus também. A dor que você sente, achando que está sozinha, está Ele do lado. Eu estou aqui. Ele chama 2 vezes o nome dele. Moisés, Moisés. Era assim que se chamava crianças na época. Quando se chamava um adulto, chamava ele pelo nome. Quando chamava uma criança, normalmente dizia 2 vezes, para dizer que ele era uma criança. Por exemplo, se fosse chamar Leandro, que eu sou quase uma criança, dizia Leandro, Leandro. Deus chama ele de filho pequeno, diz Moisés, Moisés. Filhinho. Importante de papai. Ele respondeu: eis-me aonde? Por que Deus não falou com ele quando ele estava longe? Porque quem quer ouvir a voz de Deus anda em direção ao propósito. Talvez você esteja num momento de frieza espiritual, porque você quer ouvir Deus no lugar de desprezo, no lugar de tristeza, no lugar de abandono, no lugar de longitude, no lugar de dor. Você vai ouvir a voz de Deus quando você for para próximo dele e dizer assim: a tua graça, o teu poder me trouxe até aqui. É necessário sair desses lugares e ir para o lugar do sobrenatural. Porque você vai perceber que no lugar do sobrenatural, a tua dor faz parte do processo. Eis-me aqui. Eu vim. Próximo verso. Deus continuou. Chegou perto demais agora. Não, se aproxime mais. Parece dúbio, né? É que Moisés não sabia o terreno que ele estava pisando. O que levou Moisés até ali foi Deus ou a curiosidade? Seja claro, foi Deus ou a curiosidade? Curiosidade. Ele nem sabia que era Deus. Quando ele ouviu a voz, ele fiz alguma coisa errada. Quando ele chegou ali, que Deus disse pare, ele parou. Agora tira a sandália dos teus pés. A gente precisa saber o lugar que nós estamos. Deus não te trouxe até aqui por causa do teu passado. Você já ouviu alguém falar isso? Qual era o passado de Moisés? Príncipe. Assassino também, né? Ele matou um soldado. Tá certo. Deus não levou ele até ali porque um dia ele foi príncipe, porque um dia ele foi assassino. Deus levou ele até ali porque tinha um futuro com ele. Declara isso sobre quem está ao teu lado.
não é o teu passado, é o teu futuro que te espera. Deus está hoje gerando em você um futuro na presença dEle. Porque no passado nós fomos malfeitores, mentirosos, adúlteros, fornicadores, quebrador de vidraça de igreja. Esse menino quebrou a vidraça de uma igreja. Digo mesmo. Foi ou não foi? E com pedra. Badoque. Vê que filho de Belial na época. Aí Jesus transformou, disse: agora você vai aprender a fazer banheiro na igreja. Não é? Pega os desordeiros para transformar em adorador. Porque não é o nosso passado, não. É a hora que ele chega. É a presença. Filhão, tira a sandália dos teus pés. Eu não sei para que eu olho para esse papel. Tira a sandália dos teus pés. E eu fiquei pensando nisso muito tempo, sabe? Jesus, quando foi para o Gólgota, estava calçado ou descalço? Descalço. Porque malfeitor tinha que andar descalço para ferir os pés. Mas em compensação, o povo que andava no deserto andava calçado ou descalço? Calçado. Porque ele estava no período de transição. Então quer dizer que o processo eu vou calçado e na hora da vitória eu tiro o calçado. Não deu para entender, né? Eu vou tentar explicar. Vou explicar agora. Está lá Moisés, quando chegou perto, vendo a sarça, achando bonito, dizendo: isso aí é autocombustão, mas o negócio não queima. Combustível, comburente. Combustível não está queimando. Comburente tem. Que viagem é essa? Doideira é essa? Mas só que ele escuta uma voz. E quando ele escuta a voz, o primeiro comando é: tire a sandália dos teus pés. Procura na Bíblia Deus pegando em terra. Eu tenho 2 textos. O primeiro texto está lá em Gênesis, capítulo 2, né? É 1 ou 2? 1. Quando Deus faz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele pega a terra com a palma das mãos e forma o quê? O homem. Sim ou não? A lei tem sido um texto que Deus pegando em terra. Porque foi da terra que nós viemos. Sim? Aí tem outro texto também, João capítulo 9. Bota aqui, por favor, para mim. Depois volta para esse Êxodo 3. Bota João 9. Só para eu ir direto no texto. João capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. Foi o que Jesus fez. E os seus discípulos lhe perguntaram: por favor, vai para o último versículo do 8 aí. Capítulo 8, verso 58. Em verdade vos digo que antes existisse Abraão, verso 59, para tirar nele, mas Jesus que ocultou saiu do templo. Ok, isso mesmo. Pode ir lá, volta para o verso, capítulo 9. Isso é uma mídia forte. Capítulo 9, viu, de João. Só manter lá o capítulo. Jesus, ele estava passando e viu um cego de... Aí o que Jesus fez? Continua o texto aí. 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? E ele, ou seus pais? Perceba esse pecou. Esse pecou não está no passado, né? Sim ou não? Aí,
perguntam assim a Jesus: foi o passado dele? Foi o passado dos pais dele? Aí Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso acontece para que nele se manifestem as obras de Deus. O que foi que Jesus disse? Não é o passado, foi para o agora. Não entendeu? Quem te trouxe até aqui? Foi o teu passado ou o teu futuro com Deus? Diga: meu futuro. Tá. Jesus disse isso aqui. Ele falou: olha, esse menino não está cego por causa do pai, por causa da mãe, não. É porque no caminho dele eu ia aparecer. E a partir de hoje, tudo muda. Aí o que é que Jesus faz? Verso 4. É necessário, verso 5. Verso 6. Depois de dizer isso, Jesus fez o quê? Não parece com Gênesis? Porque da boca de Deus saiu o vento. E o vento fez o quê? Deu vida àquela massa de terra. E aquela massa de barro de terra virou homem. Aí agora Jesus cospe. Saiu de onde? Da boca de Jesus. E o que sai da boca de Jesus toca onde? Na terra de onde nós viemos. Aí Jesus faz uma massinha com as mãos de novo assim, ó. Dizendo: eu não fiz esse filho para ser cego. Eu fiz ele para funcionar. E ele veio da terra. Só que não é de terra que ele é feito da minha presença. Aí com a massinha, ó, cuspe terra, tocou no olho dele. E o que aconteceu depois disso? Verso 7. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou. A cegueira desse homem tinha a ver com o futuro, em que ele não seria mais cego. A partir dali, ele seria um milagre. Eu quero declarar sobre tua vida que eu não sei o que não funcionava. A partir de hoje você é um milagre. A partir de agora o quadro mudou, a situação mudou, porque quem entrou no meio da tua história, o nome dele é Jesus. E quando ele chega, tudo muda. E quando ele chega, tudo se transforma. E quando ele chega, a situação é transformada. Jesus tocou na terra, cuspiu na terra e tocou. Então assim, na cabeça agora eu consigo lembrar de 2 textos de Deus, terra. Deus pegando em terra. Jesus que é Deus e Deus pegando para fazer o homem. Tudo bem aí? Algum desvio teológico? Eu gosto dos teólogos. Volta lá para o capítulo 3 de Êxodo. E eu vou terminar agora. Verso... A gente estava no 3. Eu acho. Verso 4. 5. Agora. Não se aproxime e tire o quê? O que Deus estava dizendo a Moisés? Essa terra aqui não é uma terra qualquer. Antes, quando você apenas estava pastoreando as suas ovelhas, aqui era apenas um monte. Mas eu cheguei. E já que eu cheguei, agora é lugar santo. E se é lugar santo, eu quero te lembrar de onde tu veio. Tira a sandália do teu pé. Deus estava dizendo assim a Moisés: eu estou te ensinando a ser dependente de mim. Porque o que te deu vida não foi um acidente entre um homem e uma mulher. Não foi uma crise política. O que te deu vida não foi um homem que abusou de uma mulher e gerou alguém, não. Você veio de mim, você foi feito para mim, você vai ser usado por mim.
Você não é um acidente. Você não é um esquecido. Você não é uma esquecida. Você é um propósito. Vai, Moisés, tira essa sandália do teu pé. Tira a divisão entre você e sua dependência. Você entende ou não que meu sapato me impede de tocar esse solo aqui? É ou não é uma separação? Moisés disse: eu não quero separação entre eu e você. Você precisa entender que dependente anda com os pés descalços no solo da graça. É aquela pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, ou que tem um tempo em sua vida para ler a Bíblia, para buscar a Deus, para cantar louvor, mas ainda não colocou o pé no chão, ainda não é totalidade, ainda não é entrega total. Ele quer tudo. Uma vez uma irmã me perguntou assim: pastor, por que o senhor trabalha ainda? Fiz porque eu tenho conta para pagar. O senhor não é dependente de Deus? Sou. Mas Deus não falou comigo sobre isso ainda. Ele não me deu estratégia para isso. Eu preciso trabalhar para pagar as contas. Ela fez: então o senhor... Foi com muita ousadia que a pessoa disse isso. Então o senhor não sabe ainda o que é dependência. Fiz todo dia, quando eu saio para trabalhar, eu dependo dele. Todo dia quando eu volto do meu trabalho, eu dependo dele. O que eu não sou é emocionado. Eu choro, eu fico com raiva, eu sorrio. Só que para agir, especialmente em relação à obra dele, está aqui quem não vai agir por emoção, mas está aqui também que se o Senhor disser faça, eu faço. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu estava confortável, eu era co-pastor. É confortável ser co-pastor. É bom demais andar do lado de alguém. Você vai do ladinho ali, a pessoa toma a decisão certa, você. A pessoa toma a decisão errada, você. Olhe, era bom se fosse assim. Não é não. Mas você sabe que a responsabilidade não foi sua, foi do outro. Sim ou não? Coisa boa é ser co-pastor. Se eu pudesse até hoje, eu era co-pastor. Coisa boa. Maravilhosa. E olha que eu nunca fui de criticar por trás, não. Se eu tivesse dizer alguma coisa, eu dizia: ó, era ou não era, pastora Cléo? Ela sabe. E tinha algumas que eu ainda gravava ela. Disse: vem cá, para ouvir a história. Nós somos um corpo. Se eu prometesse que eu não ia dizer a ninguém, eu era mentira, que eu ia dizer a ela. Então não era melhor já estar com ela do lado? Era. É assim. Quando eu disse isso, essa semana eu lembrei disso. Domingo você vai entender isso. Eu lembrei de eu dizendo isso. Se o Senhor disser faça, eu faço. Aí o Senhor disse o quê? Faça. E o que você faz na hora? Ou você é covarde e não faz, ou você faz. Só que só faz isso quem tira o quê? A sandália do medo, a sandália do passado, a sandália das desculpas. Quem aqui teve que tirar a sandália para ir para o Zoe? Dois minutinhos só para falar sobre o Zoe. Quando a gente pensou em fazer um encontro aqui na igreja, usei a palavra encontro. Meu Deus, sim, um encontro. Você já fez encontro, pastor? Nunca. Quantos encontros o senhor fez? Nunca fui para nenhum. E por que o senhor não foi? Porque Deus não deixou. É porque é errado? Não, porque Deus não deixou. Entenda o que eu estou dizendo. Deus não me deixou ir. A gente se planejou para ir ou não? No dia que eu me planejei para ir, eu descobri que o pastor era adúltero. Aí eu ia viver um encontro com o pastor adúltero. Era melhor se eu não soubesse. Porque lá eu ia ser semeado pela palavra e ia estar tudo certo, porque a palavra é palavra. O adultério dele é problema dele. Sim ou não? Eu tenho maturidade para isso, você não tem não, é? Só que eu descobri antes. O que foi que Deus fez? Não deixou eu ir. E não era nem daqui, viu? Para ninguém dizer: ah, eu sabia dessa história. Ah!
O camarada era de onde, pastor? Só Deus sabe, né? Era de outro estado, era. Eu não fui. Quando foi numa segunda-feira de noite, eu estava lá, eu disse, chegou a hora de uma palavra, e eu comecei a escrever umas palavras, e aí daqui a pouco foi 1, 2, 3, 4, não importa quanto, se você for para o Zoe, você vai entender. Saíram as ministrações. Aí se reuniu alguns pastores, a gente começou a conversar como é que vai ser, e foi feito. Eles fizeram, eu não. Eu não vou porque eu já sei tudo que vai fazer lá. Então eu preciso orar por você para expulsar o espírito de vidente que você tem. Vem aqui que no final a gente ora. Porque com Deus tem revelação, entendeu? Mas evidência. Quase Paulo era morto por causa disso. Estou fora. Eu não sei. Eu vou ler, ver quem foi que escreveu isso mesmo. Tu sabe. Vai orar, irmão. Buscar a Deus. Entendeu que é tirar a sandália para pisar no chão assim, ó. Acabou meus 2 minutos de respirar. Tire a sandália dos seus pés. Disseram aqui na igreja, olha, se o dia que eu só falar a palavra encontro, o povo vai todo embora. Filho, Deus não me mandou fazer encontro. Não tinha nem nome. Não tinha nome, não era Suane? Suane chegou aqui, não queria nem entrar na igreja. Levanta aí, Suane, para o povo te conhecer. Fique de pé. Ela chegou ali, tinha uma parede preta. Ela disse ao marido, vou voltar. Sai guerra da parede preta. Pode sentar. Qualquer dia eu vou pegar os 3 minutos que eles vão ter aqui, ó. Amém. Ainda bem que você levantou a mão. Ainda bem. Não era outra conversa, depois dessa. Se eu abrir a boca e falar, eu disse, eu não vou falar enquanto que eu não foi isso, eu nunca fui. Aí eu fui dormir. Quando eu acordei de manhã, eu olhei para a Cléo e disse, o nome vai ser Zoe. Ela, e o que é Zoe? Eu disse, vida. E por que esse nome? Eu disse, porque foi esse nome que é para ser. Amém. Amém, amém. Eu fui tomar café. E depois de tomar café, eu comecei, troquei todos os nomes que estavam lá por Zoe. Aí mandei para o pastor, o que é Zoe? Eu, vida, glória. Quem recebeu vida aqui? Na sua igreja tem encontro, é pastor. Na sua igreja tem encontro, é fulano. Na sua igreja tem Zoe. Viu? Quem entendeu que é para tirar a sandália do pé? Porque o lugar que você está é terra. Mas o que é que fez daquela terra a terra santa? Quem vai trabalhar amanhã? E se você entrar amanhã no seu trabalho dizendo, Deus está aqui. Meus pés espirituais estão descalços. Deus está aqui. Então o teu trabalho deixa de ser lugar de perseguição para ser o quê? Terra. E se tu entrar na tua rua, na companhia de Deus, deixa de ser um lugar de perseguição para ser terra. E se tu entrar no teu prédio, no elevador, onde o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho de lado, já não te suporta mais, aí você chega lá, ó. Olha a presença que me acompanha. Olha a presença que eu estou trazendo. Olha a presença que me guia. Olha a presença que me direciona. Porque a presença define o lugar. Eu vou terminar agora. Verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu. O Deus de. O Deus de. O Deus de. No teu passado eu operei, mas a partir de agora é em você. No passado houve milagres, mas agora o milagre é você. No teu passado houve percas, mas agora vai ser através de você que a vitória vai chegar.
Só que só escuta isso quem está com o pé o quê? Fica de pé. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Começa a declarar isso sobre esse espaço, sobre o lugar que nós estamos. Essa terra é terra santa, Deus está aqui. Só tu és. Não há outro como tu. Só tu és santo, só tu és.